Olá, eu sou a professora Josi Davidson, da Easy Knowledge Treinamentos, e hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de testes estatísticos. É uma grande dificuldade das pessoas, quando falam sobre teste estatístico, de saber qual é a melhor forma, o que deve ser utilizado em decorrência dos seus dados. E isso deve preceder até a análise dos dados em si, ela precisa estar inserido na parte já lá do projeto, em que você precisa pensar qual seria a melhor forma de análise dos seus dados. Então, para você começar, a primeira coisa a gente precisa discutir sobre tipos de variáveis. Então, você entender que variável qualitativa são aquelas que dão qualidade, classificação, são variáveis que, como as variáveis que nós chamamos de nominais, que são aquelas que você dá nome, você nomeia, você classifica, e esses são como ser obeso ou não, ser fumante ou não, ter câncer ou não, ter sucesso ou não. Então, essas são variáveis que nós chamamos de nominais, né? Agora, nós temos um outro tipo de variável que é qualitativa também, que são as variáveis ordinais. E como o próprio nome diz, elas dão ordem, elas seguem uma ordem lógica para que aconteça. Os mais clássicos dos dados ordinais são as escalas de satisfação de cliente, de dor, entre outras coisas, em que basicamente você pega dados que seriam subjetivos e você traz uma certa objetividade para ele, em que você dá uma nota de 0 a 10, por exemplo, para satisfação sobre um atendimento, alguma coisa nesse sentido. Então, essas variáveis, como elas o 0 é sempre menor do que o 1, então importa a ordem que você está colocando, porque o 0 é muito ruim, eu não daria nada de nota para essa situação, o 2 um pouquinho de nota, o 3 até o 10, que é a melhor coisa. Então, esses dados ordinais, eles também são chamados como qualitativos. E os quantitativos são os dados numéricos em si, em que cada pessoa tem a sua peculiaridade. Então, cada valor da amostra, ele é único. E nesses dados aqui, nós podemos ter dois tipos de dados. Os dados que nós chamamos de variáveis discretas. As discretas são aquelas que você tem a possibilidade de trabalhar com contagem, então ela sempre é acima de 0, e você então conta, por exemplo, o número de filhos, número de empregos, número de vendas que você teve sobre algum produto específico, e assim por diante. As variáveis contínuas são aquelas que elas variam do menos infinito ao mais infinito. O que significa isso? Que do 0 ao 1 existe uma infinidade de dados, diferente da variável discreta, que você ou tem 1 ou 2, ninguém vai ter um filho e meio, por exemplo. Então, o número de vendas, você vai vender 200 produtos X, né? Então, isso diferencia a variável discreta da variável contínua, que a contínua você pode ter, por exemplo, o peso de 60,25 quilos. Então, dessa forma, você tem uma variação muito grande entre os dois números inteiros. Baseado nisso, então, como que nós apresentamos essas variáveis? Se as variáveis forem qualitativas, sempre elas vão ser apresentadas em número absoluto e porcentagem. Se as variáveis forem quantitativas, nós sempre apresentamos dois números associados. Uma medida, um número que mostre, que represente de uma certa forma o todo daquela amostra, que são as chamadas medidas de posição, e que elas podem, em geral, elas são média, mediana ou moda, e as medidas de dispersão, que as mais comuns são intervalo interquartil, desvio padrão, mínimo e máximo. Essas são as variáveis, as formas de apresentação. Então, sempre uma medida de posição casada com uma medida de dispersão, para mostrar de uma forma mais adequada seus dados. E aí, então, esse aqui é um algoritmo para vocês pensarem que tipo de dado que vocês têm e como que vocês vão trabalhar nesses dados. Então, toda vez que você tiver dois grupos ou dois momentos, então esse é o algoritmo que você vai pensar. Se você tiver
dados que nós chamamos paramétricos, então essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. O que significa isso? Que os dados têm uma tendência central, elas seguem uma curva de Gauss. Então, se os dados forem simétricos, eles seguirem uma curva gaussiana, então, se eles forem dois grupos, ou seja, você está medindo o peso, comparando o peso do grupo eutrófico com o grupo obeso, então cada pessoa ela faz parte de um único grupo. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com os testes T não pareado. Vamos dizer que você tem uma situação em análise em dois momentos. Por exemplo, você está fazendo um gerenciamento da sua organização e quer ver a questão de vendas num ano para o outro, se houve diferença estatística entre um ano e o outro. Se você está fazendo alguma terapia e você está comparando o pré e pós. Então, quer dizer, é a mesma situação que você compara em dois momentos diferentes. Nessa situação, você vai usar o teste T pareado. E quando eles não seguem essa curva de Gauss, eles não têm essa distribuição normal, nós vamos então trabalhar com os dados não paramétricos e que se for dois grupos, né, como nós acabamos de falar, de obeso e eutrófico, por exemplo, você vai trabalhar com o Menu Whitney. Vocês podem ver em alguns locais escrito como Wilcoxon Menu Whitney, né, porque o Menu Whitney foi uma variação, uma pequena variação do que o Wilcoxon havia descrito, e se for dois momentos em um grupo só, nós vamos usar o Wilcoxon. E quando nós temos, então, dados qualitativos? Os qualitativos, a primeira pergunta que você precisa fazer é, eu tenho mais do que 20 dados, eu tenho mais de 20 pessoas na minha amostra, ou 20 produtos na minha amostra? Se sim, eu vou ter que analisar, então, e ver o que são os valores esperados, e nós não podemos ter mais do que 20% das caselas com menos que 5% de valor esperado. Se isso acontecer, você então não pode usar o Q quadrado. Se você tiver menos do que 20% dessas caselas, então você vai usar o Q quadrado. E ou na situação que você não tiver 20 dados para você poder gerar essa tabela, então você vai trabalhar com o Q quadrado com correção, ou o teste de Fisher, o exato de Fisher, como vocês conhecem, ok? Então, esse foi só um pequeno vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aí, e também curta nossas páginas. Se vocês quiserem alguma coisa específica, manda aí pra gente nos nossos canais, e que a gente vai aí respondendo à medida do possível, tá bom? Até mais!